Sabadão é dia do quê? Não sei. É dia de Thiago Responde, papai. Nós estamos aqui de novo para responder perguntas lá do nosso Instagram. E a propósito, deixa aqui pergunta também para eu responder no próximo sábado, beleza? Antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa. Se você acompanha todos os sábados aqui o Thiago Responde, você se ligou que a gente tá de cenário novo. É mesmo, é? E de câmera nova. Verdade que o meu editor tá bolado com essa nova câmera? Tá, mas enfim, faz parte do jogo. Ô Lucão, conta pra galera como é que você tá aí, se você tá feliz com essa nova câmera ou não. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Bom, seguinte, hoje eu estou gravando aqui a tela do meu celular, ela vai passar aqui na tela, enquanto eu tô falando aqui, e aí a gente vai selecionar umas perguntas aqui pra eu responder. Então vamos lá. Tem aqui a B que não passou, depois eu queria saber como que ela estudou pra prova. Carla Heloise. Você já ouviu falar da empresa Brás Company? Trabalha com moeda digital, BTC. Não, nunca ouvi falar. Isso não significa que seja ruim a empresa, eu só nunca ouvi falar, beleza? Só toma cuidado, porque assim, se alguma empresa que trabalha com Bitcoin, ela promete para você rentabilidade, primeira coisa, desconfie. Bitcoin é renda variável, portanto não tem como prometer rentabilidade. Se tiver prometendo rentabilidade, se tiver esse lance aí de que você só precisa convidar um mais outro, um que convida dois, que convida mais dois, que convida mais três, aí como diz o Afonso Padilha, é pirâmide, beleza? Eu passarei a palavra para você, você vai passar para 2 pessoas, que vai passar para 4, e para 8, e para 16. O cara falou, Jesus, isso não é pirâmide. Jesus falou, não tem nada a ver com pirâmide, isso daí, né, Cláudio? Bota o meme de pirâmide aí, papai. Egito antigo. Sou faraó, sou faraó. Colocando o editor umas enrascadas aqui que só ele, só Deus. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Vamos lá. Bancos só contratam profissionais que não têm o nome sujo? Perguntou @viboid. Sim, se você tiver restrição, você não consegue entrar num banco, tá? E a razão é bastante simples para isso, tá? Pensa aqui comigo. Você vai trabalhar, pelo menos em tese, ajudando as pessoas a cuidarem da própria grana. Se você teve dificuldade e tem dificuldade para administrar a sua própria grana, como que você vai ajudar as outras pessoas a fazerem isso, tá? Essa é a primeira pergunta. E segundo ponto aqui, que é importante a gente falar, embora isso não coloque em xeque a credibilidade nem a idoneidade de ninguém, mas é o seguinte, se você está lidando com dinheiro, com informação sensível, com um monte de coisa relevante ali na vida das pessoas, quem é a pessoa que tem uma tendência de fazer algo errado? Aquela pessoa que tem a vida financeira tranquila ou aquela pessoa que está passando por dificuldades financeiras? Veja, eu não estou aqui julgando o caráter de ninguém, tá? Só estou dizendo o seguinte, que olhando apenas esse cenário, desconsiderando a idoneidade, a gente vai dizer o seguinte, que essa pessoa que está passando por dificuldades, ela está mais propensa a cometer alguma coisa errada. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. A gente tem muita gente que comete coisa errada, que tem a vida tranquila, assim como tem muita gente que está passando por dificuldade financeira e nem assim abre mão dos seus valores. Então, reforço, eu não quero com isso julgar o mérito, nem o valor, nem a idoneidade de ninguém. Problemas financeiros são circunstanciais, todo mundo passa por isso. Aliás, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas passam por isso, eu já passei por isso e eu aprendi quando eu passei por isso. Então, eu desejo que você que está passando por esse momento, aprenda também a gerir melhor as suas finanças, a administrar melhor isso, para que você possa se candidatar a qualquer vaga aí no mercado, tá bom, Viboide? Depois, nessa mesma linha, ó, @bprocop, eu não consigo ler esse trem aqui, mas tudo bem. Se o nome dos meus pais estiver sujo, eu acho que consigo entrar no banco? O meu tá limpinho, tranquilo, você consegue entrar tranquilamente, tá? Depois, as certificações CPA 10 e 20 são apenas para profissionais que querem entrar em banco? Vamos falar sobre isso? Porque eu recebo bastante pergunta a respeito desse assunto. Olha só, a Ambima, ela é uma associação, beleza? E os bancos, corretoras e distribuidoras e assets fazem parte dessa associação.
Portanto, esta associação que representa os bancos criou a certificação para dizer o seguinte, ó, quem vai trabalhar aqui no banco precisa necessariamente ter a certificação. Ponto. Beleza? Agora, se você apresentar a tua certificação numa outra empresa, vai servir de alguma coisa? Não. Provavelmente essa outra empresa nem conhece CPA 10, CPA 20, porque não faz parte do dia a dia dela. Mas, no entanto, entretanto, todavia, vale destacar uma coisa aqui. Ó, é o seguinte, o conhecimento que você adquire ao estudar para valer para a certificação, né? Porque aí também é importante a gente separar as coisas, né? Tem aquele que chega aqui, ele não quer aprender, ele só quer passar na prova, e tem aquele aqui que chega aqui e quer de fato aprender. Se você estudar para valer, o que vai acontecer é que você vai aprender muita coisa e você vai poder aplicar na sua vida e também em qualquer emprego que você for trabalhar. Então é importante pensar que a certificação, ela é sim um selo para você entrar no banco, mas ela te dá um conhecimento que pode ser utilizado em qualquer área da sua vida. Beleza? Não em qualquer área da sua vida, mas na sua vida financeira e em qualquer outra empresa, tá bom? Qual é o melhor meio para aprender sobre política? Perguntou a @abbauman. Bom, aqui não tem jeito, né? O negócio é estudar mesmo, não tem conversa. Infelizmente, a gente sai do ensino médio, a gente sai até do ensino superior sem entender como funciona o sistema político no Brasil. E eu vou dizer uma coisa, existe um baita interesse nisso. Ó, pensa aqui comigo. Políticos, eles fazem parte do Ministério da Educação, certo? O ministro da Educação é indicado pelo presidente da República, que na maioria das vezes o próprio ministro da Educação é um outro político. E o Ministério da Educação é responsável por criar a grade que nós vamos estudar durante a nossa infância e adolescência, certo? Só que é o seguinte, o próprio político, que é o ministro da Educação, ele sabe que quanto menos qualificado você for, quanto menos informado você for, quanto menos conhecimento de política você tiver, mais facilmente ele consegue se perpetuar no poder. E quando eu digo se perpetuar no poder, eu não estou falando que necessariamente ele vai ser ministro da Educação pro resto da vida. Mas aí é um cara que o ministro da Educação aí amanhã é deputado, daqui a pouco vira senador, aí fica lá 8 anos fazendo nada da vida. E aí chega na eleição, vem lá na tua casa e promete umas coisas que não vai poder cumprir. Mas como você não tem a informação para julgar, ele acaba se perpetuando. Eu estou dizendo ele, eu estou me referindo a políticos. Então eu quero dizer o seguinte, infelizmente a gente sai do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior sem entender nada de como funciona o sistema político. Tem um monte de gente formada aí na graduação que não sabe como funciona. Mas existe uma razão para isso. E eu gosto sempre de dizer, olha, você precisa entender como funciona o sistema político. Então estude as visões de mundo diferente, estude o que pensa a esquerda, estude o que pensa a direita, para depois você tomar a sua conclusão. Estude o que pensa o pensamento liberal, para você tirar a sua conclusão. Não compre o que a primeira pessoa te falar. Então sempre que você vê uma pessoa falando de política, tente ouvir o contraponto do que ela está falando para você criar a sua opinião mais adequada com os seus valores. Porque muitas das vezes a gente começa a ter contato com esse assunto e a gente vai ouvir uma pessoa que fala sobre política, talvez um influenciador, um economista, um cientista político e por aí vai. Só que naturalmente essas pessoas, inclusive essas pessoas têm vieses. Elas têm uma visão de mundo que, segundo o que ela acredita, está certo. Eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, certo? Eu mesmo, se você for me ouvir, se a gente for ver os livros que eu tenho aqui, tem bastante coisa falando sobre uma visão liberal, sobre uma visão libertária do mundo, tá? Só que é o seguinte, eu acredito tanto na liberdade, Thiago, acredito tanto na liberdade individual, que eu acredito que as pessoas devem ser livres para acreditar no que elas bem quiserem, no que elas bem entenderem, desde que elas respeitem as outras pessoas. Então, se você pretende estudar sobre política, acho que eu falei demais sobre esse assunto, é o seguinte, você vai
começar a acompanhar a mídia especializada, acompanhar cientista político, tentar entender o que essa pessoa está falando, mas antes de sair tacando pedra, antes de sair tirando suas conclusões, procura ver todas as vertentes políticas. Porque, na verdade, tanto esquerda, quanto direita, quanto liberal, etc e tal, essa turma, todos, eles têm a mesma visão de mundo. O que essa turma discorda é dos meios para chegar nesta visão de mundo. Uns acham que é de uma forma, outros acham que é de outra forma e assim que segue o jogo. Mas se você passar a ouvir todos com honestidade, você vai criar o seu próprio ponto de vista e seguir o seu caminho de maneira independente, que é a melhor forma. Então, falei bastante sobre política, é um assunto que eu gosto muito, passaria horas falando sobre isso. Até confessar aqui, eu faço aula de inglês particular e na última aula de inglês eu fiquei 1 hora com o professor e ao invés de falar sobre a aula de inglês, a gente ficou comentando sobre o sistema político norte-americano, as eleições, e que no dia que eu estou gravando esse vídeo não saiu o resultado ainda, tá pro Biden ganhar, mas enfim. Então é bastante importante você estar acompanhando a política, porque ela vai influenciar na sua vida sempre. E quanto mais você não souber, mais fácil você vai ser influenciado. Beleza? Catiarúbia. Só para dizer que a CPA 20 está na mão. Vocês são demais. É nóis, Kátia. Tamo junto. Parabéns pela aprovação. Depois a Juliana também disse que passou, muitas questões iguais. E aí o Rodrigo, isso aqui eu tinha até visto a pergunta do Rodrigo antes e tinha separado aqui. O Rodrigo _TG Veloso. Ele perguntou assim, ó: tem espaço no banco para administradores que não gostam da área comercial ou vendas? Acho que eu vou até fechar esse vídeo com a pergunta do Rodrigo. Olha só. Não tem espaço. Não tem, ponto. Essa é a verdade. E eu vou te falar, não é no banco, tá? Rodrigo, é na vida. Não tem espaço para quem não gosta de vender. Esse é um fato. Não, mas eu não quero ser vendedor, eu quero ser advogado. Meu querido, mas você tem que vender a ideia para o juiz comprar a tua tese. Então, é o seguinte, você pode não ser o vendedor de porta em porta, mas você só será bem sucedido na sua carreira se você estiver disposto a vender. Esse é o assunto. Eu estou aqui nesse momento gravando esse vídeo pra quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu estou aqui vendendo a minha imagem pra você, vendendo a minha escola pra você, vendendo os meus cursos pra você. Eu precisei, em algum momento deste vídeo, falar, olha, vem cá, compra o meu curso. Não, não preciso fazer isso. Mas eu estou aqui pra vender, sejamos honestos com isso. Então, quando você vai numa entrevista de emprego, Rodrigo, você vai precisar se vender também para o recrutador, seja lá para qual que for a área. Se você for um empreendedor e criar uma empresa, você vai ter que vender a sua ideia. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente adquiriu, ao longo dos anos, uma mentalidade contra vendas, como se vender fosse o último pecado do mundo. Mas não existe nenhum profissional bem-sucedido que não saiba vender. Ponto. E reforço, eu não estou dizendo, Rodrigo, que você vai precisar entrar no banco e sair vendendo produto financeiro, sair vendendo cartão de crédito. Não, não é isso. Mas você vai precisar vender as suas ideias. Se você quiser trabalhar na área administrativa, se você quiser trabalhar no marketing, no jurídico, no RH, na asset, em qualquer lugar você vai precisar vender. Um analista de valor mobiliário, que é aquele profissional que está analisando as empresas e dá call para o mercado de comprar ou de vender, o que ele faz? Cara, ele analisa a empresa e depois ele vende a ideia para o mercado. Então, você pode não trabalhar na área comercial e ser bem sucedido, Rodrigo? Pode. Tem espaço? Tem. Mas qualquer área que você for, você precisa vender. Se você entrar numa empresa com essa mentalidade de que você não gosta de vender, desculpa eu estar sendo franco, as chances são de que sua carreira não vai a lugar nenhum, porque você vai precisar se vender sempre. Você vai precisar se vender para ser promovido, para ganhar mais, para vender uma ideia para o teu chefe. Quando você quer namorar, quer casar, você precisa se vender para o seu crush e por aí vai. A vida é venda e adquire maiores habilidades de sobrevivência aquele que sabe vender. Então, reflita sobre isso e aí, para fechar, eu diria o seguinte, Rodrigo,
Sim, tem espaço para você no banco que não seja na área comercial. Tem, mas não tem espaço para nenhum profissional que não esteja disposto a vender. E isso não é no banco, isso é em qualquer lugar. Alguma coisa você vai precisar vender e quanto melhor for a sua habilidade, maior a chance de você ser bem sucedido na tua carreira. Beleza? Se você gostou deste vídeo e deste cenário novo e desta câmera nova, conta aqui pra nós no comentário. O Lucão aqui, o nosso editor, tá meio bravo com essa câmera aqui, mas eu acho que por enquanto ela tá segurando a peteca aqui pra gente. Comenta aqui nesse vídeo, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!